O sol das 3 da tarde queimava o asfalto da Avenida Atlântica, no coração do Rio de Janeiro, quando Evelyn Nascimento se viu de joelhos, algemada, com dezenas de celulares apontados em sua direção. O suor escorria pelo rosto, mas o que a fazia tremer não era medo, era raiva contida. As algemas apertavam os pulsos finos. O metal frio deixava marcas profundas enquanto o cabo Renato Souza revirava sua bolsa sobre o capô da viatura com o olhar cheio de desprezo e espetáculo. "Vai achar o que aí, moça? Arma? Droga?" provocou alto, fazendo pose para os curiosos que gravavam. Evelyn manteve o silêncio. Apenas respirou fundo. Ao redor, o trânsito parado, buzinas e gritos misturados. Uma senhora chorava na calçada. Um homem filmava revoltado. "Isso é um absurdo!" Mas o som que calou tudo veio quando Renato abriu a pasta preta no banco traseiro do carro dela. Seu rosto perdeu a cor. Os olhos se arregalaram. "Meu Deus!" murmurou um dos policiais. Naquele instante, uma viatura preta se aproximou, com sirenes desligadas. Dela desceu o coronel Arthur Mendes, o rosto pálido como papel. A multidão se afastou. O ar ficou pesado. Quem era aquela mulher ajoelhada na avenida? O que havia naquela pasta que fez o coronel parecer ver um fantasma? Mas para entender como uma simples abordagem se transformou no maior pesadelo da carreira daqueles homens, precisamos voltar 48 horas no tempo, a uma manhã comum, a uma xícara de café e a uma vida que ainda parecia normal. Quarta-feira, 6h30 da manhã. O despertador tocou suave no quarto de Evelyn. Ela o desligou antes que acordasse Lucas, seu filho de 16 anos. Levantou devagar. 43 anos de idade, corpo forte, mente ainda mais. Não por vaidade, mas por sobrevivência. Foi até a cozinha descalça. O chão frio, o cheiro de café invadindo o ar. Pequeno apartamento na zona norte do Rio. 2 quartos, simples, mas cheio de amor. Nada de luxo, nada de ostentação. Ela gostava assim, invisível quando queria ser. Serviu o café, olhou pela janela. O céu nascia em tons de cinza e rosa, cortado pelo som distante dos ônibus. Mais um dia, mais uma missão. Mas algo dentro dela dizia que aquele dia não seria como os outros. Pegou o celular. 3 mensagens do coronel Arthur Mendes. Confirmado para hoje, 14h. Disfarce civil, sigilo absoluto. Ela respondeu curto. Entendido. Estarei lá. Lucas apareceu sonolento na porta. Vai trabalhar, mãe? Vou sim, meu amor, mas volto cedo. Hoje tem pizza combinado? Ele sorriu e voltou para o quarto. Evelyn ficou parada, observando o corredor vazio. 5 anos desde que perdera o marido, Henrique, em uma operação que nunca fez sentido. 5 anos criando o filho sozinha, tentando ser mãe, soldado e mulher ao mesmo tempo. Foi até o quarto, abriu o guarda-roupa. À esquerda, uniformes impecáveis, alinhados, cada um contando uma história de coragem. À direita, roupas civis, calças jeans, blusas simples, um par de tênis. Hoje era dia de ser invisível. Pegou uma calça escura, uma blusa justa azul marinho, simples, feminina. Embaixo das meias, uma pequena caixa de veludo preto. Dentro, 3 medalhas. Operação Redenção 2016, Mérito Militar 2019, Honra e Coragem 2022. Cada uma era uma lembrança e uma cicatriz. Guardou de volta. Abriu a bolsa marrom, colocou o celular, chaves e um documento plastificado no bolso interno com zíper. Precaução, sempre. Olhou-se no espelho. Mulher negra, bela, cabelos cacheados caindo sobre os ombros. O olhar firme. Sussurrou para si mesma. Respeito não vem do cargo, vem da alma. Pegou a chave do carro, um hatch prata 2016, deu um beijo na testa do filho e saiu. O que ela não sabia é que em menos de 48 horas, aquele carro, aquela roupa e aquele silêncio seriam as armas da maior humilhação e da mais inesperada vingança. Quarta-feira, 6h45 da manhã.
No outro lado da cidade, Renato Souza acordava com o choro do bebê da vizinha, atravessando as paredes finas. Virou para o lado. Jéssica, sua esposa, dormia profundamente. 7 meses de gravidez. O corpo exausto. Ele se levantou devagar. Foi até a cozinha. O apartamento era minúsculo, conjugado, com paredes descascadas. Mas era deles. Alugado, mas deles. Abriu a geladeira. 2 ovos, um pedaço de queijo, leite e a conta do hospital colada na porta com um imã. R$18.347. Respirou fundo. Fechou a geladeira com força. O orgulho o impedia de pedir ajuda, mas o desespero começava a corroer. Precisava de dinheiro. Rápido. E quando se precisa de dinheiro, certas ordens deixam de parecer erradas. Naquela manhã o telefone vibrou. Uma mensagem anônima. Patrulha Especial Avenida Atlântica. Sexta, 15 horas. Recompensa garantida. Renato hesitou. Sabia que não era um pedido comum. Mas pensou em Jéssica, na conta, no bebê. E respondeu. Estou dentro. A partir dali, o destino dele e de Evelyn estavam traçados. Um encontro que começaria com humilhação pública. E terminaria com uma verdade capaz de destruir carreiras, fardas e reputações. Porque, no fim, ninguém naquela história era quem parecia ser. O tratamento de Dona Celina, mãe de Renato Souza, avançava para o 3º ciclo de quimioterapia. O convênio cobria uma parte, mas a outra, a que não cobria, era um buraco aberto no orçamento da família. A cada mês, as dívidas cresciam junto com o medo de não conseguir pagar a próxima sessão. Renato fechou os olhos, respirando fundo. 6 anos de polícia. 6 anos dobrando o corpo, engolindo humilhações, arriscando a própria vida. E o salário mal pagava o leite, o gás e as contas do hospital. Mas havia uma esperança. A avaliação de promoção dali a 6 dias. Se passasse, viraria sargento. Um aumento de 40%. Dinheiro suficiente para ajudar a mãe, preparar o quarto do bebê e talvez, só talvez, mudar de vida. Tinha que passar. Tinha que dar certo. Pegou o celular. No grupo do batalhão, alguém havia postado uma foto do mural de honra da corporação. Lá no centro, uma imagem antiga. Uma mulher de costas, farda impecável, cercada por oficiais. A legenda, Coronel de Aço. Lenda viva. Operação Redenção 2016. Renato olhou a foto por longos segundos. Aquela mulher era a inspiração de toda uma geração. Diziam que ela havia entrado sozinha numa comunidade dominada por criminosos e saído de lá com 5 reféns vivos, que recusou o comando em Brasília para continuar no campo lado a lado com os soldados. Ele nunca a tinha visto pessoalmente, mas um dia, ele jurava, chegaria lá. Nesse momento, Jéssica apareceu na porta, mão nas costas, o rosto cansado. Tá tudo bem, amor? Tô... É só dor nas costas. E o bebê não para quieto. Ele sorriu, foi até ela, pousou a mão na barriga dura e sentiu o bebê se mexendo. Só mais 6 dias, meu amor. Eu vou conseguir essa promoção. Eu prometo. Ela o olhou com ternura. Você é um bom policial, Renato. E bons policiais sempre vencem. Ele beijou a testa dela, mas por dentro o medo mordia devagar. E se eu não passar? E se eu não for bom o bastante? Sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento. Vestiu o uniforme bege, o colete, o distintivo. Se olhou no espelho. 6 anos de farda, 6 anos tentando fazer o certo em um sistema que raramente era justo. Pegou a chave da Honda CG vermelha 2018, ainda pagando. Beijou Jéssica na porta. Te amo. Qualquer coisa me liga. Vai com Deus, meu bem. Desceu as escadas, ligou a moto e seguiu. O que ele não sabia era que, dali a 48 horas, o destino o colocaria diante da mulher daquela foto e que ele cometeria o maior erro da sua vida. Sábado, 13h30. Avenida Atlântica, Rio de Janeiro. Evelyn Nascimento dirigia devagar. O trânsito pesado como sempre. A operação da manhã havia sido um sucesso. 3 oficiais corruptos identificados. Provas coletadas e documentos seguros dentro da pasta preta no banco traseiro. Missão cumprida.
Agora, só queria chegar em casa, tomar banho e aproveitar a tarde com o filho, Lucas. O rádio tocava uma música calma. Ela tamborilava os dedos no volante, relaxada, até ver os cones laranjas à frente. Uma blitz, 3 viaturas, 5 policiais. Tudo certo, documentos em dia, nada a temer. Parou quando o policial alto acenou para que encostasse. Renato Souza. O mesmo que ela inspirara sem saber. Evelyn abaixou o vidro, gentil. Boa tarde, oficial. Renato a observou por um segundo a mais que o normal. Mulher negra, sozinha, carro simples, cabelo cacheado. Documentos, por favor. A voz saiu seca. Evelyn sentiu o tom. Claro que sentiu. 20 anos de serviço ensinavam a reconhecer cada inflexão. Entregou a CNH calmamente. Ele olhou. Evelyn Nascimento. Tudo em ordem. Mas ele continuou olhando, demorando demais. A senhora veio de onde? De um compromisso de trabalho. Que tipo de trabalho? Profissional. Ela sorriu de leve e irônica. Por acaso eu estou sendo interrogada? Renato devolveu o documento, mas não se afastou. Blitz de rotina, senhora. Senhora, não moça. Um detalhe, mas que soava diferente. Evelyn suspirou. Claro, sem problema. Ele se abaixou, olhou o interior do carro, notou a pasta no banco de trás. Pode abrir o porta-malas, por favor? Ela respirou fundo. O instinto militar gritou. Calma, protocolo, controle. Claro. Saiu do carro e abriu o porta-malas vazio. Nada. Step, triângulo. Nada suspeito. Outro policial se aproximou. Sargento Milton Ferreira, mais velho, olhar experiente. Tudo certo aí, Souza? Tudo sim, sargento. Só checando. Então libera. Tem fila. Renato hesitou. Algo dentro dele dizia para insistir. Uma voz pequena, mas teimosa. A senhora tem outro documento além da CNH? Evelyn o encarou. Por quê? Procedimento padrão. Desde quando a CNH não basta numa blitz? A voz dela mudou, firme. Milton percebeu o tom. Calma, minha senhora, é só rotina. Rotina. Palavra perigosa. Evelyn respirou fundo. Meu RG está na bolsa. Entregou. Renato analisou. Tudo certo. Mas então viu um broche dourado pendurado discretamente na alça da bolsa. O símbolo da polícia militar. O coração dele gelou. A senhora é policial? Evelyn sorriu serena. Finalmente notou. Por que não falou antes? Por que você não perguntou? O sargento Milton ergueu as sobrancelhas. Tá vendo, rapaz? Perde tempo à toa. Libera logo. Mas Renato não liberou. O orgulho e a insegurança apertavam o peito. Mesmo assim, preciso verificar aquela pasta no banco de trás. Evelyn o olhou nos olhos, fria. Precisa. Com base em quê? Suspeita fundada. Fundada em quê, cabo? No fato de eu ser mulher. Negra? Estar dirigindo um carro popular. O ar cortou. Milton recuou um passo. E Souza chega. Mas Renato não recuou. O sangue fervia, e ele já não distinguia mais razão de ego. Carros buzinavam atrás. Pedestres filmavam. Uma mulher na calçada levantou o celular. A cena crescia, um espetáculo de tensão. E foi ali, naquele instante, que Evelyn percebeu. Aquilo não terminaria bem. 10 quarteirões dali, o coronel Arthur Mendes recebia uma ligação urgente. É ela, estão abordando ela. Ele correu para a viatura preta acelerando pela avenida. Enquanto isso, Evelyn e Renato permaneciam frente a frente, 2 mundos prestes a colidir. E nenhum deles fazia ideia de que a pasta que ele tanto queria abrir guardava provas suficientes para derrubar meia corporação, inclusive o homem que o havia escalado para aquela blitz. Na avenida principal de Nova Esperança, o sol queimava o asfalto e os olhares pesavam mais que o calor. Isso não tem nada a ver com protocolo, disse Tenente Clara Monteiro, firme, os olhos fixos no homem à sua frente. O sargento Duarte respirou fundo, nervoso. É sim, senhora, eu tô seguindo o regulamento. Clara deu um passo à frente, imponente mesmo sem o salto que deixara no carro. Estou há 20 anos na corporação, sargento, e garanto, isso não é protocolo. A voz dela cortou o ar como uma lâmina.
3 pessoas pararam na calçada. Os celulares se ergueram, prontos. Duarte sentiu o estômago apertar. Estava escapando do controle. Mas recuar agora, na frente de todos, seria humilhação. A senhora está se recusando a cooperar com uma abordagem policial? Tentou manter a autoridade. Estou me recusando a uma revista ilegal, respondeu Clara sem piscar. Nada disso é ilegal. É sim, e você sabe disso. Um terceiro policial se aproximou. Soldado Nogueira, jovem, inexperiente, olhou os celulares, depois para Duarte. Cara, melhor soltar. Tá ficando feio. Fica fora disso, Nogueira, rosnou Duarte. Mais atrás, o cabo Tobias tentou intervir. Duarte, pensa bem. Semana que vem é sua avaliação. Não estraga tudo agora. A promoção, o salário, o tratamento da filha doente, tudo dependia de não cometer erros. Mas recuar agora parecia perder tudo. Clara viu a dúvida nos olhos dele. Quase sentiu pena. Quase. Olha, Sargento Duarte, o tom dela suavizou. Eu sei que você quer fazer seu trabalho, mas acredita em mim. Você não quer seguir por esse caminho. Era a saída, uma porta aberta, uma chance de recuar com dignidade. Mas então, da calçada, uma voz gritou: "Isso é abuso! Tá todo mundo vendo!" E outra: "Filma, filma tudo!" A vergonha subiu feito fogo. O orgulho ferido o cegou. "Tudo bem então, se a senhora não coopera, vai ser conduzida para averiguação." O silêncio foi absoluto. Tobias fechou os olhos. Nogueira levantou as mãos, se afastando. "Eu tô fora disso." Clara ficou imóvel, olhou fundo nos olhos dele, e Duarte viu algo que fez seu sangue gelar. Não era medo, era pena. "Você vai se arrepender disso," ela disse calma, assustadoramente calma. Duarte pegou o rádio. "Central, aqui é o Sargento Duarte. Solicito apoio na Avenida Central, ocorrência em andamento." A resposta veio com ruído. "Apoio a caminho." 2 viaturas foram despachadas. A 8 quarteirões dali, Capitão Renato Alves recebeu a ligação. "Capitão, um sargento deteve uma mulher na central. Acho que é ela." Renato quase perdeu o controle do volante. "Ela quem? A coronel?" "Acho que é a Coronel Monteiro." O capitão pisou fundo no acelerador. Mas já era tarde. 2 viaturas chegaram. A multidão na calçada já passava de 20 pessoas. Celulares apontados, lives abertas. Duarte explicou a situação aos colegas. "Recusou cooperação. Comportamento suspeito. Preciso revistar." O sargento Barreto olhou para Clara, depois para os celulares e então para Duarte. "Tem certeza disso, cara?" "Tenho." "Então faz direito," respondeu Barreto, resignado. Duarte se virou. "Senhora, mãos no capô." Clara respirou fundo, olhou o céu e caminhou. O toque do metal quente queimou as palmas. A vergonha queimou mais. Os olhos da multidão eram lâminas. Uma mulher começou a chorar. "Isso não tá certo," um homem gritou. "Deixa ela ir." Clara manteve o rosto neutro, mas por dentro a raiva crescia. Raiva de quantas vezes aquela cena se repetia. Raiva do sistema que fingia não ver. "Vire os bolsos," disse Duarte. Ela virou, vazios. "Abra a bolsa, carteira, celular, chaves." Nada. O sargento olhou o carro. "Aquela pasta no banco. Preciso ver. Sem mandado, você não toca nela." Barreto se aproximou. "Deixa pra lá, Duarte. Libera." Mas ele já estava fundo demais para voltar. "Se não tem nada a esconder, por que tanta resistência? Porque eu conheço meus direitos e você deveria conhecer seus limites." A frase ecoou. 10 celulares captaram. Uma garota sussurrou para a câmera. "Gente, olha isso, abuso policial." O cerco se fechava. Duarte tremia, dividido entre orgulho e medo. "Vai ter que vir para a delegacia," murmurou. "Sob qual acusação?" perguntou Clara, ainda calma. "Obstrução de investigação." "Investigação de quê?" "Isso eu determino lá." Ela riu. Um riso seco. "Você não tem ideia do que está fazendo, garoto." "Não me chama de garoto." "Então pare de agir como um." A paciência de Duarte explodiu. "Pode algemar." O silêncio caiu pesado. Nogueira arregalou os olhos. "O quê?"
Você ouviu. Algemas. Isso é loucura, murmurou Tobias. Mas Duarte já tirava as próprias algemas, mãos trêmulas, coração disparado. Clara o encarou até o fim, e então, com um clique seco, o metal frio se fechou em torno dos pulsos dela. A multidão explodiu. Gritos, filmagens, vai viralizar! E foi nesse instante, com Clara algemada e o caos tomando a rua, que uma viatura preta freou bruscamente. A porta abriu com força. O capitão Renato desceu, o rosto pálido. Olhou, viu, entendeu. Meu Deus do céu! Coronel Monteiro? O mundo parou. Duarte piscou sem entender. Renato gritou. Solta ela, agora! Mas, capitão, é uma ordem, sargento, agora! As mãos dele tremiam tanto que quase deixou a chave cair. Abriu as algemas. Clara esfregou os pulsos marcados. Virou-se devagar. Olhou para Renato. Quanto tempo, capitão? A voz dela era calma. Calma o bastante para congelar o sangue de todos ali. E Duarte entendeu. Ele acabara de algemar sua superior, a mulher mais respeitada da corporação. O silêncio engoliu a cidade. Nem os carros buzinavam mais. Renato, pálido, fez continência. Coronel Monteiro, eu não sabia. Eu sei, capitão. Eu sei. Ela levantou o olhar. Mas ele deveria saber. O olhar dela pousou em Duarte. E naquele instante ele percebeu. Não era só a carreira que havia acabado. Era o respeito, a honra e a própria alma. O sol escaldante batia na Rua das Flores, refletindo no asfalto quente quando Mirela Araújo se viu de joelhos, algemada, enquanto dezenas de celulares se erguiam na direção dela. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era uma raiva contida, como vulcões prestes a explodir. O metal frio das algemas cortava seus pulsos delicados, enquanto o cabo Rafael Mendonça revirava sua bolsa sobre o capô do carro. Seus cabelos cacheados caíam sobre o rosto, escondendo a expressão que só quem a conhecia realmente entenderia. Vai achar o que aí, moça? Droga! Arma! A voz de Rafael ecoava para a plateia que crescia a cada segundo. Ela respirou fundo, sem responder. 3 policiais a cercavam, testemunhas filmavam tudo, trânsito paralisado. Uma senhora chorava na calçada. Um homem gritava indignado. Isso é um absurdo! Quando Rafael abriu a pasta de couro sobre o banco traseiro, seu rosto empalideceu. As mãos pararam no ar. Os colegas se entreolharam. Meu Deus! O que tem nessa pasta? Quem é essa mulher de joelhos no meio da rua? E mais impressionante, por que o capitão Henrique Lemos, que acabara de chegar em uma viatura preta, estava com o rosto mais branco que papel? Para entender como uma abordagem de rotina virou pesadelo, precisamos voltar 48 horas. Quinta-feira, 6h30 da manhã. 2 dias antes, o despertador tocou suavemente no apartamento de Mirela. Ela desligou antes de acordar Lucas, seu filho de 16 anos. Levantou-se devagar, esticou o corpo. 42 anos, mas mantinha a forma. Não por vaidade, seu corpo era ferramenta de trabalho. Na cozinha, o cheiro do café recém-programado invadia o apartamento simples da Zona Sul. Pequeno, 2 quartos, nada chamativo. Serviu-se de café e sentou-se à mesa, olhando pela janela. Céu rosado misturado com cinza da cidade. Pegou o celular e viu 3 mensagens do capitão Henrique Lemos. Coronela, confirmado hoje. 14, disfarce civil, sigilo máximo. Respondeu, confirmado, estarei lá. Lucas apareceu na porta, pijama amassado, olhos inchados. Bom dia, mãe. Vai trabalhar hoje? Sim, filho, volto cedo. Pizza hoje à noite fechado? Ele sorriu e voltou ao quarto. Mirela suspirou, olhando o corredor vazio. 5 anos desde a morte do marido, 5 anos criando Lucas sozinha, equilibrando maternidade e carreira. Pegou roupas civis, jeans azul escuro e blusa azul royal, confortável, mas ajustada. Abriu a gaveta secreta e retirou 3 medalhas antigas, cada uma com uma história de operação arriscada e noites sem dormir. Guardou-as novamente e saiu com a bolsa marrom simples e documentos internos protegidos.
beijou Lucas, pegou a chave do Corolla Prata 2015 e partiu. Mal sabia que em 48 horas, aquela roupa e carro seriam o motivo de sua maior humilhação e vingança. Na mesma manhã, Rafael Mendonça acordou com o choro do bebê da vizinha atravessando a parede fina. Jéssica, grávida de 7 meses, dormia exausta. Ele preparou o café pensando na conta de hospital da mãe, Dona Neuza, que passava pelo 3º ciclo de quimioterapia. Os 6 anos de polícia pesavam, a avaliação para sargento estava próxima e a promoção significaria 40% a mais de salário, o suficiente para equilibrar tudo. Mas agora, sábado, 13h30, Rua das Flores. Mirella dirigia devagar, missão cumprida, documentos seguros na pasta de couro, operação dos corruptos finalizada. Trânsito parado, rádio baixo. Foi quando viu a blitz à frente. 3 viaturas, 5 policiais, cones laranja bloqueando faixas. Um jovem policial, Rafael, acenou para ela parar. Ela fez com sorriso educado. O olhar dele percorreu o carro. Demorou mais que o normal. Carro simples, placa comum, nada suspeito, mas algo nele disparou alarmes internos. Documentos, por favor. Ela entregou a CNH e o RG. Calma, mas firme. Ele olhou o broche discreto da PM na bolsa dela. A senhora é policial? Mirella sorriu com ironia. Finalmente percebeu? Mesmo assim, ele insistiu em revistar a pasta no banco traseiro. Sem mandado, sem causa provável. A tensão aumentava. Marco Aurélio e Jefferson, colegas, perceberam que aquilo poderia explodir. Edmilson Rafael não recuava. A multidão registrava tudo. Celulares se erguiam. Transmissão ao vivo começava. "Isso é abuso, filma!" gritaram. Rafael decidiu algemá-la. O metal frio apertou seus pulsos. A multidão explodiu em gritos e cliques. E foi nesse momento que a viatura preta de Henrique Lemos freou bruscamente. Porta abriu. Ele desceu, rosto vermelho, olhos arregalados. "Meu Deus, coronela!" O mundo parou. Valdirene, Mirella, olhou calmamente para ele. "Oi, capitão, quanto tempo?" A raiva misturada à calma aterrorizante dominava a voz dela. Rafael caiu de joelhos, incapaz de falar, percebendo que havia algemado sua própria comandante. Henrique gritou furioso. Marco Aurélio e Jefferson recuaram. Claudinei murmurou. "Tá ferrado!" Mirella pegou a pasta, tirou um documento, calendário de avaliações, presidente da banca, coronela Mirella Araújo. Ele iria decidir a promoção de Rafael em 6 dias. E ele acabara de humilhá-la publicamente. Rafael desabou, soluçando, mãos no rosto. "Eu sinto muito, coronela, eu não sabia." Ela o olhou não com raiva, mas com uma tristeza imensa. "Se eu fosse apenas Mirella, uma cidadã comum, você teria feito diferente?" Ele não respondeu. A resposta era óbvia. Ela guardou a pasta, virou-se para a multidão. "Quer o relatório completo, gravações, testemunhas? Aqui está." O celular de Rafael vibrou sem parar. O vídeo viralizou. 2 milhões de visualizações em meia hora. O Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, todos comentando. O nome dele, a matrícula, o endereço, a esposa grávida, tudo exposto. Valdirene entrou no carro, deu partida, abaixou o vidro e falou com firmeza. "A avaliação de sábado? Você não estará lá, Rafael. Suspenso. Aprenda de verdade com o que fez." Ele ficou ali, de joelhos, cercado por dezenas de testemunhas, com o mundo desmoronando em tempo real. O silêncio da Avenida das Flores permaneceu pesado. Mas naquela humilhação pública, justiça, poder e lições foram entregues em doses iguais. Uma lição que Rafael Mendonça jamais esqueceria. 6 horas depois, às 20h30, Rafael Mendonça estava sentado no sofá minúsculo do apartamento. Luzes apagadas, celular desligado depois de centenas de chamadas perdidas. Jéssica estava na cozinha, ainda com a face marcada por lágrimas, um silêncio pesado preenchendo o ar. A televisão estava ligada e a notícia mostrava o vídeo que havia viralizado. Um cabo da polícia algemando sua própria comandante durante uma blitz na Rua das Flores. A repórter narrava consternada.
Imagens do vídeo, entrevistas com testemunhas, o choque de todos que assistiam. Racismo escancarado, abuso de autoridade em plena luz do dia. Twitter, Instagram, WhatsApp e Facebook explodiam. Justiça para Mirella já acumulava milhões de visualizações em minutos. Jéssica saiu da cozinha, barriga de 7 meses, rosto inchado. Ela havia ligado para a mãe de Rafael, que também estava arrasada. A vergonha, a exposição pública, a mídia incessante, tudo caía sobre eles. Rafael tentou falar, mas a voz saiu quebrada. Eu acabei com tudo. Nosso filho, Você sabia que estava errado? Jéssica explodiu pela primeira vez com toda a dor acumulada. Todo mundo avisou e você continuou. Por quê? Ele não tinha resposta. Sabia que assumira que Mirella era suspeita apenas por ser negra e estar sozinha, dentro de um carro comum. O telefone fixo tocou. Jornalistas, a corregedoria, ligações incessantes. Cada toque lembrava que a vida de Rafael, antes organizada, agora desmoronava. Quando a porta foi batida com força, 2 oficiais da corregedoria estavam do lado de fora. Cabo Mendonça está suspenso. Entregue arma, distintivo e credenciais imediatamente. Sem resistir, ele pegou tudo, mãos trêmulas. Audiência disciplinar marcada para quinta-feira, 9h. Ele fechou a porta, escorregou até o chão, sem arma, sem distintivo, sem futuro imediato. Na segunda-feira, a história ganhou força ainda maior. Ex-colegas revelaram comentários racistas do passado e 2 mulheres negras denunciaram abordagens semelhantes de Rafael anos antes. A corregedoria abriu investigação retroativa. Advogados de direitos humanos ofereceram representar Mirella gratuitamente. Ela recusou, mas agradeceu. A Secretaria de Segurança Pública emitiu nota oficial repudiando o ocorrido, anunciando medidas corretivas. Mirella deu entrevista breve e direta. Não quero destruir ninguém, quero que aprendam, que o sistema mude. Este caso não é sobre mim. É sobre quantas outras Mirellas existem que não são coronelas e sofrem diariamente. A frase viralizou, inspirando debates e reflexões em todo o país. 6 meses depois, o sol da manhã iluminava o escritório de Mirella. Ela revisava documentos quando Vanderlei entrou, pasta na mão. Bom dia, coronela. O protocolo solicitado já foi implementado em 47 batalhões. Treinamento obrigatório sobre viés inconsciente e abordagens respeitosas. Denúncias de abuso caíram 34%. Ela sorriu, pequeno, mas genuíno. Câmeras corporais agora eram obrigatórias, lei sancionada pelo governador, chamada informalmente de Lei Mirella. Nunca quis que colocassem meu nome, disse. Mas se isso salva vidas e muda o sistema, vale a pena. E Rafael? Vanderlei suspirou, entregando outra pasta. Suspensão de 6 meses sem vencimentos, mas não demissão. Mirella pediu clemência, não para defendê-lo, mas para que ele aprendesse sem ser destruído. Ele estava agora em trabalho voluntário, palestras em escolas, terapia obrigatória e aprendizado constante sobre racismo e justiça. Dentro da pasta, uma carta manuscrita de Rafael. Coronela Mirella, já escrevi esta carta 12 vezes. Não há desculpa para o que fiz. Perdi meu emprego, quase minha família, mas estou mudando. Aprendo, escuto, trabalho para ser melhor. Obrigado por não me destruir completamente. Tentarei honrar essa segunda chance pelo resto da vida. Mirella leu em silêncio, absorvendo cada palavra. Uma segunda chance transformadora, tanto para ele quanto para o sistema que ela se dedicava a reformar. 6 horas depois, às 20h30, Rafael Mendonça estava sentado no minúsculo sofá do apartamento, luzes apagadas, celular desligado, após centenas de chamadas perdidas. O silêncio era pesado, quase sufocante. Na cozinha, Jéssica permanecia em silêncio, com a face marcada por lágrimas. A televisão ligada não deixava escapar nada.
O vídeo que viralizara mostrava um cabo da polícia algemando sua própria comandante durante uma blitz na Rua das Flores. A repórter narrava consternada, imagens, entrevistas, o choque de todos que assistiam. Racismo escancarado, abuso de autoridade flagrante. Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook explodiam de notificações. A hashtag Justiça para Mirella já acumulava milhões de visualizações em minutos. Jéssica saiu da cozinha, barriga de 7 meses, rosto inchado de tanto chorar. Ligara para a mãe de Rafael, que também estava arrasada. Toda a vergonha, a exposição pública, a pressão da mídia caíam sobre eles. Rafael tentou falar, mas a voz saiu quebrada, quase inaudível. Eu acabei com tudo. Nosso filho, Jéssica explodiu pela primeira vez, liberando toda a dor acumulada. Você sabia que estava errado. Todo mundo falou para você parar e você continuou. Por quê? Ele não tinha resposta. No fundo, sabia que assumira que Mirella era suspeita apenas por ser negra e estar sozinha em um carro comum. O telefone fixo tocou, incessante. Jornalistas, corregedoria, notificações. Cada toque lembrava que a vida organizada de Rafael agora desmoronava. Quando a porta foi batida com força, 2 oficiais da corregedoria aguardavam. Cabo Mendonça, você está suspenso. Entregue arma, distintivo e credenciais imediatamente. Rafael pegou tudo com mãos trêmulas, cumprindo a ordem. Audiência disciplinar, marcada para quinta-feira, às 9h. Fechou a porta, escorregou até o chão, sem arma, sem distintivo, sem futuro. Na segunda-feira, o caso ganhou força ainda maior. Ex-colegas vieram a público, revelando comentários problemáticos do passado. 2 mulheres negras denunciaram abordagens semelhantes anos atrás. A corregedoria abriu investigação retroativa. Advogados de direitos humanos ofereceram representar Mirella gratuitamente. Ela recusou, mas agradeceu. A Secretaria de Segurança Pública emitiu nota oficial. Repudiamos o ocorrido, medidas corretivas estão em andamento. Mirella deu entrevista direta e concisa. Não quero destruir ninguém. Quero que aprendam, que o sistema mude. Este caso não é sobre mim, é sobre quantas outras Mirellas existem, que não são coronelas e sofrem diariamente. 6 meses depois, a manhã iluminava o escritório de Mirella. Ela revisava documentos quando Vanderlei entrou, pasta na mão. Bom dia, coronela. O protocolo solicitado já foi implementado em 47 batalhões. Treinamento obrigatório sobre viés inconsciente, abordagens respeitosas, denúncias de abuso caíram 34%. Ela sorriu. Pequeno, genuíno. Câmeras corporais agora eram obrigatórias. A lei sancionada pelo governador já era conhecida informalmente como Lei Mirella. Nunca quis que colocassem meu nome, disse. Mas se isso salva vidas e muda o sistema, vale a pena. E Rafael? Vanderlei suspirou, entregando outra pasta. Suspensão de 6 meses sem vencimentos, mas sem demissão. Mirella pedira clemência, não para defendê-lo, mas para que aprendesse sem ser destruído. Ele agora estava em trabalho voluntário, palestras em escolas, terapia obrigatória e aprendizado constante sobre racismo e justiça. Dentro da pasta, uma carta manuscrita de Rafael. Coronela Mirella, já escrevi esta carta 12 vezes. Não há desculpa para o que fiz. Perdi meu emprego, quase minha família, mas estou mudando. Aprendo, escuto, trabalho para ser melhor. Obrigado por não me destruir completamente. Tentarei honrar essa segunda chance pelo resto da vida. Mirella leu em silêncio, absorvendo cada palavra. Uma segunda chance transformadora, tanto para ele quanto para o sistema que ela se dedicava a reformar.